5. Nós estamos numa série. Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Enquanto você vai abrindo, eu queria falar algumas coisinhas. Primeira coisa, sobre a nossa classe que vai ter no sábado, né? Mateus 5, versículo 13, que é EBS, a pastora Marta falou EBS. Nós vamos estar aqui juntos, nós vamos começar vendo sobre interpretação bíblica e depois vamos ver sobre pregação. A dinâmica vai ser um pouquinho só diferente, todos estão convidados, vai ser muito bom. O professor está falando, né? Tem que vender o peixe, vai ser muito bom. Estela, minha consultora, aprovou o material, falou, não, tá bom, ela fez correção lá, ajustou, tá para ser bem prático, porque o meu objetivo, queridos, não é você chegar aqui como se você já soubesse pregar, então somente veio. Não, é para você que nunca, olha, eu não sei pegar um texto e transformar isso em algo que eu fale. Está nessa forma, com exercícios, tudo para que a gente faça assim. E para quem sabe, ao terminar o curso, você consiga trazer palavras para a igreja. Porque eu realmente acredito, creio, que Deus usa o que você tem aprendido com Ele para edificar outros. O meu único papel é, sendo usado por Deus, ajudá-lo a tirar isso da cabeça e apresentar alguém. Então, faço inscrição, vai ser um momento incrível. Queria também confirmar, não vou lembrar o horário, mas o grupo, quem está no grupo de jovens, quem está na transmissão dos jovens, que tem que assistir depois, porque vai ter amanhã um encontro, 7h30, não é isso? Porque meu sobrinho passou por mim ontem, passei por Daniel ontem, aí Daniel estava vindo e eu indo. Eu indo para cá, Daniel passando, eu falei, Daniel, tudo bom? Tio, tudo mais, gente, estou indo encontrar com o papai, eu acho que é à noite, alguma coisa assim. Aí quando ele saiu, ele voltou. Ô tio, você vai estar amanhã? Não, vai estar sexta-feira, eu vou. Aí eu lembrei para avisar também que os jovens vão estar aqui na sexta, a partir das 7h30, vão fazer uma sequência de 4 estudos sobre oração. Vão montar uma mesa, vão estar aqui para estudar, para aprender e colocar em prática. Então, juventude que está aqui presente hoje, que está pela transmissão depois, que todo mundo assiste, que eu sei, todo mundo conectado, vai poder estar participando, tá bom? E esse domingo, após a EBD, nós temos a reunião de liderança, não é isso, pastora? Só para lembrar que esse domingo, após a EBD, toda liderança, você que ocupa um cargo de liderança, é fundamental que você esteja para começarmos a conversar e organizar, nesse momento, a nossa festa missionária. Uhul! Isso aí, viu? Como é? O pastor dá uhul no eco. Mas, além dessa reunião, nós vamos começar a ter mais conversas juntos. Eu tenho sido muito edificado quando eu converso com cada ideia, porque Deus ele vai movendo na igreja. E aí Deus entrega naquilo que dói no seu coração. E eu aprendi um tempo atrás que se dói no seu coração, é porque Deus está te chamando para algo. Eu não posso sentir, pastor, eu vou comentar, agora eu posso comentar. Esse é um bom exemplo. O Carlão e a Renata mandaram mensagem há um tempo atrás, e isso foi interessante, porque nesse dia eu estava com a pastora Érica conversando sobre projetos, muita coisa estava surgindo. E aí, quando eu estou chegando em casa, eu recebo uma mensagem assim, pastor, que tal, não seria bom se tivesse um curso para evangelismo? E nem havia conversado com o Carlão, nem com o Renato sobre o Cura Campos, nada disso. Mas olha como é que Deus confirma. Confirmou no coração dele. E hoje nós temos. Então, se Deus vai falando com você, não guarda, compartilha. Manda mensagem para o pastor, liga para o pastor, marca, pode marcar. O horário que for, a gente marca, pode mandar áudio, eu escuto áudio grande, escuto áudio pequeno, pode ligar, mas não guarda uma ideia, não guarda um olhar, para a gente conversar, entender como que aquilo está dentro, para que a gente possa compartilhar e crescer. Então, é um pedido, não guarda. Se Deus está falando com você, algo que você percebe que precisa ser vivido, que é interessante ser vivido, não guarde, compartilhe, eu quero ouvir, tá bom? Deu tempo de abrir em Mateus 5, não deu? Amém? Se você está vindo hoje pela primeira vez, ou não teve outras quintas, estamos trabalhando uma série de estudo, então é uma mensagem com caráter de estudo, para que nós venhamos a aprender sobre o Sermão do Monte.
E aí, conversando com a Júlia, a gente pensou um nome bonito, e agora já tem até uma playlist no YouTube que está juntando as pregações. Então, todas as ministrações de quinta, não serei apenas eu pregando, vão ter outros irmãos a compartilhar, não vou contar quem nem quando para ficar assim no suspense. Nós vamos montar ali uma playlist sobre os princípios da vida cristã. Nome bonito que a Júlia ajudou para dar um nome bonito aí. Então, viu lá? Então, hoje nós estamos no nosso terceiro estudo. E, pastor, perdi os outros. Não perdeu, não. Você vai acessar, está lá bonitinho, editado, o pessoal da comunicação da mídia deixou bonitinho, você vai poder assistir. Nós já conversamos sobre os versículos anteriores, sobre as bem-aventuranças. Foi parte 1 e parte 2. E hoje nós vamos falar sobre essa identidade que é muito comum. Um dos nomes que eu mais vejo em igrejas, ministério é, por exemplo, Sal da Terra, Ministério Luz do Mundo, Sal e Luz, tem vários nomes assim, isso é muito usado. E nós vamos conversar sobre isso. Então, nós vamos ler do versículo 13 ao 16, entender essas duas identidades, ser sal da terra e luz do mundo. Mas a nossa ótica, o nosso olhar para esse texto é o que Jesus quis dizer ao me chamar de sal e luz, para que eu saia vivendo essa identidade. Então acompanha comigo, ó, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como ele vai restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina, uma candeia, para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Queridos, se eu perguntasse a cada um agora, assim, me diz uma coisa boa ou o que você faz com o sal. Me diz o que você acha e qual é a função da luz. Nós diríamos várias funções, várias características, várias coisas. Mas para eu entender o que Jesus quer nos ensinar, eu leio com calma e penso no sentido que essa palavra tem para Jesus e os discípulos há 2000 anos atrás. Sabe por quê, queridos? Porque se eu olhar o que é o sal hoje, provavelmente você vai dizer, a função do sal hoje é dar sabor à comida, temperar. O temperinho de sal, cada um tem seu tempero. O meu tempero é sal e o que eu encontrar na frente, é essa junção. Vai fazer um macarrão, eu boto sal e o que vier na minha frente. É interessante que se eu não colocar o sal, perde o sabor e o sentido o que vier na frente. Já fizeram esse experimento de esquecer o sal? Ao esquecer o sal, você não sente o gosto de nada que está ali. Então, sal, nós diríamos que é sabor. Já a luz, provavelmente você ia dizer assim, a luz, ela ilumina o cômodo que eu preciso no escuro. Não sei se alguém tem costume de ligar a luz quando está tudo claro. Tem gente que tem costume. Às vezes está no meio da manhã, assim, liga a luz por costume, para dar uma evidência, mas você liga a luz no escuro. Mas repara duas coisas, nós vamos aprofundar. Mas tanto o sal faz diferença na comida, como também a luz faz a diferença na escuridão, no cômodo escuro. Então, sal e luz, em suma, resumindo, fala sobre fazer a diferença. Então, hoje, o nosso objetivo é ser sal da terra e luz do mundo, aprender sobre isso, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Jesus chamou cada um de nós para fazer a diferença. Por quê? Porque ele nos entregou uma chave, que é a bem-aventurança, que muda o meu caráter. Eu sou humilde, eu sou manso, gero a paz. A gente estudou isso antes. A partir do momento que eu pareço Jesus, o meu próximo passo é fazer a diferença, para que outros também sejam
parecidos com Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar. Sobre ser chamado para fazer a diferença. Vamos voltar no versículo 13? E aí eu queria compartilhar uma frase. Eu estava estudando esse texto, lendo, e eu vi uma frase que eu falei, nossa, essa frase é muito boa. Eu já tinha ouvido antes, mas aqui eu relembrei que é: nenhum homem é uma ilha. Essa frase é do John Donne. Bonita, né? Como assim, pastor? Nenhum homem é uma ilha. Ilha, ela é uma porção de terra que está totalmente cercada pelo mar, isolada. No máximo, ela vai ter uma outra ilha perto para ser chamada de arquipélago, mas são isoladas. O homem, e quando eu digo homem, eu digo a humanidade, o ser humano, ele não foi chamado para o isolamento. Mas, se eu não fui chamado para o isolamento, eu vou conviver com outras pessoas. E se eu vou conviver com o outro, o que vai acontecer? Talvez as frases que eu passar a usar, se eu usar sempre a mesma palavra num culto, você pode começar a usar. É assim que a gente fala com a brincadeira, assim é uma piada, um apelido, um comentário. Quer ver, ó? Eu aprendi o texto, então romperá aqui. Antes, nunca me passou de parar nesse texto, mas agora faz todo sentido. Faz todo sentido. Antes, não. Então, nós aprendemos a partir do momento que convivemos. Você poderia hoje pontuar o que pessoas que convivem com você fizeram diferença na sua vida. Então, isso quer dizer que foram sal e luz de alguma forma na sua vida. E isso é o que nós somos chamados. Criar memórias de que, passando o tempo, ainda assim algo seja feito no outro. Mas essa diferença é colocar no outro Jesus, o reino, as bênçãos do céu. É eu me comportar para que o outro encontre Jesus. Queria te fazer um desafio, porque você orou por alguém que um irmão ou uma irmã compartilhou que está hoje afastado de Deus. Eu queria que você gastasse 10, 15 segundos, o tempo que for para você pegar seu celular ou a sua anotação e anotar o nome dessa pessoa. Anota aí. Anota o nome que foi te dito. O meu nome foi X. Aí você vai anotar o nome dela. Pode anotar no celular, se quiser. Eu vou anotar onde? Manda uma mensagem para mim com esse nome, no grupo que você tem só com você mesmo, no WhatsApp, na anotação. Eu tenho vários grupos só comigo mesmo, assim, vários, né? Que eu vou colocando as ideias. Para quê, pastor? Porque essa pessoa foi te apresentada como alguém que precisa de Jesus. E você pode ser relevante na vida dela. Como? Você vai firmar o compromisso de investir uma pequena parte do seu dia, de 24 horas, para orar por essa pessoa. É esse o meu pedido. Você vai usar 5, 10 minutos para orar. Mas eu não conheço. É isso aí. Porque no não conheço, Deus começa a falar, opa, eu estou sentindo que eu tenho que orar pela família, orar por cura, orar por... Você vai orar todos os dias, até a quinta que vem. Porque agora você está sendo chamado para fazer a diferença. Amém? Anotaram? Então vamos pensar no sal? O sal, ele tem muitas funções, e no período de Jesus ele ainda era mais valioso. Quer ver? Quando você trabalha, Carlão, final do mês, aí você terminou o mês, no 5º dia útil vem o quê? O seu salário. Que palavra diferente, né? Salário parece que palavra? Sal. No período do povo romano, que era a época que Jesus ali estava falando, o Império Romano, diziam que depois do sol, a coisa mais importante era o sal. O sal era usado para várias coisas. Sal era usado para fechar acordo. Sal era usado para pagamento. Porque o sal, ele tinha funções bem específicas. Além de dar sabor à comida, ele também era usado para preservar a comida. Já viu a carne seca? Carne seca? Ela é bem salgada. Então, ela sofre um processo de ser colocado sal, e isso preserva a carne sem estragar por mais tempo. Então, era usado o sal para preservar o alimento sem estragar. O sal era usado também como fertilizante, adubo para colocar na terra. Tem um texto bíblico, que a gente não citou aqui, que Jesus fala sobre o preço do discipulado.
que ele fala assim, ó, ninguém pode considerar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, a sua própria vida mais do que a mim. E aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz para me seguir. Então, depois ele explica sobre que homem, antes de construir uma torre, não lança a base. É Lucas 14. Que homem, antes de ir para a guerra, não pensa se pode vencer. E aí ele fala, se o sal perder o seu sabor, não pode nem ser jogado no estrume, como adubo. O sal era usado também para adubar, fertilizar a terra. Então o sal era salário, o sal preservava, o sal dava sabor e o sal fertilizava a terra. Então quando o sal é usado por Jesus para chamar a nossa atenção, ele está chamando a atenção para um lugar importante, relevante. Jesus acredita que nós podemos ser relevantes na vida de alguém. Você foi chamado para, como sal, ser relevante na vida de alguém. De que forma eu posso ser relevante? Se eu conseguir fazer com que o outro alcance o seu melhor. Então guarda isso. O sal é fazer com que o outro alcance o seu melhor. O melhor da sua humanidade é parecer com Jesus. Porque se você pegar uma carne ensopada e estiver fazendo em casa, você não bota mais carne para dar sabor. Você bota sal. E o sal é diferente da carne. Você não foi chamado para ser igual ao outro, para que você faça diferença no outro. Pelo contrário. Você foi chamado para ser sal. No mundo onde as pessoas talvez vivam na carne, distante de Jesus, precisando de que você que é sal, faça a diferença na vida dele. Que você que é sal, fertilize, dê nutriente para a vida dele. Você que é sal, preserve a vida dele. Dê sabor, faça que ele seja agradável. Mas existe um problema, queridos. É que Jesus, ele faz questão de apresentar o sal, já perguntando no versículo 13. Ora, se o sal perder o sabor, como que ele vai restaurar a carne, o alimento? A partir do momento que a igreja perde o seu lugar de ser igual a Jesus, como que ele vai impactar a sociedade? Isso parece uma coisa boba, uma coisa óbvia, mas quando você está na escola, na faculdade, no trabalho, as pessoas querem que você seja igual a eles. A influência é que você pareça com o grupo. Aqui na igreja, quando nos reunimos, você está sendo levado a parecer com Jesus. Então aqui as pessoas falam, conversam, se portam, se ajustam para que de alguma forma Jesus seja adorado e você pareça Jesus. Abre um parênteses. É por isso que é tão importante, é um dos motivos de ser igreja. Porque a chance de você perder o sabor sozinho é muito grande. Porque mesmo que você coloque uma pitada de sal, você não coloca um grão. O sal, ele faz diferença. E quanto mais sal, mais diferença ele faz. Só que, quando eu olho a minha vida, eu vou usar um termo, fora das quatro paredes de pedra de onde nos reunimos, o mundo, ele não está mais preocupado em te fazer parecer com Jesus. Eu sei que existem pessoas que você vai encontrar que também são igreja do Senhor, que parecem que são um oásis no meio do deserto. Te ajuda no caos, no trabalho que não tem ninguém que quer Jesus, tem um, mas aquele lugar não está sendo feito para que você pareça Jesus. A empresa, a sua rua, o trânsito, onde você joga bola talvez, onde você se diverte, com quem você conversa. Eles não estão preocupados, muitas vezes, em te fazer parecer com Jesus. E qual é o problema? É que se a minha mente, o meu coração não estiver atento, eu sou levado a ser igual a ele. E aí o sal perde sabor. E muitas vezes eu comecei a parecer, a me encontrar com alguém para ele conhecer Jesus. E eu que deixo de ter sabor. Muitas vezes eu queria fazer a diferença, mas o ambiente me consumiu. Porque é interessante, queridos, que o sal, ele só faz diferença se ele estiver na comida.
você não é uma ilha. Então existe uma missão de conviver com pessoas que não são sal, mas precisam do sal. A sociedade precisa que você seja igreja 100%, apesar dela não saber que ela precisa que você seja igreja 100%. Isso é loucura, queridos. Quer ver uma coisa bem simples? Talvez você já tenha ouvido falar, ou testemunhado sobre você, ou visto, quando no momento de crise, você parecia muito mais tranquilo. E as pessoas falam, nossa, como é que pode? Leandro está tranquilo no meio de uma crise, o que é isso? Aí ele falou, não, foi Jesus que me deixou tranquilo. Nossa. Aí naquele momento eles pensam, eu acho que eu quero esse Jesus. Quando você está triste, você continua. Quando a valorização financeira não é a mesma, você continua para fazer a diferença. Quando você está irritado em casa, e aí naquele momento de irritação, Deus te controla. Quando você entrega um a mais, isso faz diferença. Isso causa impacto. Mas as pessoas só verão e serão impactadas pelo sabor de Cristo na sua vida se você estiver lá. Se você estiver buscando, se você quiser fazer a diferença. Só que a gente vive hoje um período que muitas pessoas querem ser ilha. Elas querem guardar os dons, elas querem pegar o sal e colocar dentro de uma caixinha. Será, querido, que você tem sido um sal dentro do saleiro? Será que o seu currículo é de, olha, eu sou sal, mas não da terra. Eu sou sal do saleiro. Eu fico dentro do saleiro 24 horas por dia, porque aí eu não perco meu sabor. Aí não tem chance. Só que você também não está sendo usado como sal. A Bíblia alerta sobre ter dom e não usar. A Bíblia alerta sobre poder fazer a diferença e não buscar. Eu não posso, querido, achar que nós como igreja faremos a diferença somente quando nos reunirmos aqui. Olha o somente. Mas é quando, ao nos reunirmos, ou ao estarmos perto de outros, as pessoas verem Cristo em nós. O seu trabalho precisa. Sua casa precisa. E eu queria te dar uma situação onde fosse mais simples, mas vai ser a sua vida que vai fazer a diferença. Mas é uma vida como Jesus. Está vendo por que é importante orar? Está vendo como é importante vir para a escola bíblica? Porque às vezes a gente pensa, não, eu já sei o suficiente, eu vou acordar 8 para tomar café, 8:30 para estudar 10 horas, domingo. Mas existe uma chance, queridos, de você não prestar atenção na sua própria vida e perder o sabor aos poucos. E aí daqui a pouco passou 4 meses numa rotina, às vezes preguiçosa com Deus, e você se vê não tendo sabor. E aí, você está super bem com seus amigos, na sociedade, com o seu trabalho, ninguém se incomoda com você mais. Você está ali e você pensa assim, nossa, eu sou um cristão muito bom. Por que eu sou um cristão muito bom? Porque eu consigo conviver e não incomodar de forma alguma. Parece que eu sou igual a eles, eu sou um deles, eu sou ótimo. Eu tenho uma pergunta para você, para fazer. Será que você continua parecendo Jesus? Isso não quer dizer que você tem que desrespeitar, ofender, não é isso. Mas aquele que é sal faz a diferença. E no final das contas, a comida quer o sal. As pessoas querem o sal. Porque uma das coisas que o sal faz é, quando eu ingiro muito sal, quando existe muito sal em algo, gera o quê? Sede. E quando as pessoas têm sede, elas bebem o quê? Só uma pessoa sabe. Vamos de novo, ó. Quando as pessoas têm sede, elas bebem? Quem é a fonte de água viva? Será que a sua vida, ela é tão cheia de Deus, que aonde você está, você gera necessidade do próprio Deus? Tem gente que nem sabe ainda. Tem gente que nem entendeu ainda que a necessidade deles vai ser suprida em Jesus. Mas na sua vida, Deus te enche a ponto de jorrar água. E através daquilo que você vive com Deus, as pessoas vão olhar e falar, pelo amor de Deus, o que Charles tem é totalmente diferente do que esse mundo me mostra. É uma felicidade constante, é uma paz, é uma família que é centrada. O que é isso? É necessidade gerando. E elas encontram em Deus. Mas a partir do momento que eu abandono o lugar de ser sal, ninguém está sendo impactado, ninguém está buscando, ninguém está vendo a diferença. Jesus nos chamou para ser sal.
E o alerta do versículo 13 é: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O quê? O sal que perde o sabor. Nós somos chamados para fazer a diferença. Um sal valioso. Um sal que é refinado, porque o sal é branco, assim, é de bonitinho, sabe? Muito sal é branco, porque ele é purificado e refinado pelo Senhor. Você é feito pelas mãos de Deus, adicionado no lugar certo, para que ali você evidencie o sabor. E o sabor é o melhor de Deus. É Deus. Preservar, queridos. Só que Deus também nos apresenta a ideia da luz. E eu vou brincar apresentando a luz de uma forma um pouco diferente do sal. Quer ver? A luz, quando você ilumina, ela retira as trevas. A escuridão é a ausência de luz. Então, quando eu sou luz, eu estou tirando o que não é luz. Quando eu sou sal, eu estou no que não é sal. Então, o meu papel como sal, ele é diferente do meu papel como luz, apesar de ser chamado para fazer a diferença. Da mesma forma. Então, como sal, eu sou chamado a estar próximo daquilo que não é sal, para que isso, e desse lugar surja o que é bom, o que é o sabor. E como luz, eu estou para eliminar. Então é como se eu tivesse assim, eu tenho um amigo chamado Copo. E aí o meu amigo Copo, ele não conhece Jesus. Eu vou estar perto dele. Vão ter coisas que ele vai ver em mim na convivência, ele não sendo parecido com Jesus, mas eu sendo sal. E chega um momento que a minha vida impacta através do que o Espírito faz em mim. E aí eu sou luz, eu expulso da vida dele as trevas. Então, no processo que você é sal da terra e luz do mundo, porque você não é um ou outro, você convive intencionalmente com alguém, até o ponto que a sua vida expulse o que não parece com Jesus nesse alguém. Mas enquanto isso não acontece, você permanece como sal. Queridos, a sociedade ela não se consome porque Deus é bom. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Se Deus um dia acordasse e falasse assim, agora eu vou retirar a minha misericórdia de toda a terra, os homens se entregariam aos seus maus desejos. E ao fazer os seus maus desejos, faríamos as piores coisas possíveis. O que nos impede é Deus. E Deus escolheu que a sociedade fosse impedida de se destruir na violência, no individualismo, no pecado, através de uma porção de sal, que é a igreja. Que fazendo parte, convivendo, orando, pregando, faça diferença. Tem vezes que a sua diferença vai ser sal. Você vai estar lá, as pessoas vão olhar e falar assim, opa, o sal está aqui. Mas tem coisas que às vezes a gente faz que a gente é mais ativo, mais incisivo. E aí nós somos luz. Só que tem um problema, querido. Quando Jesus nos apresenta como luz, no versículo 14, ele já faz uma afirmação que é óbvia. Olha só, não se pode esconder uma cidade que está no alto de um monte. Ou seja, não faz sentido eu dizer que uma cidade inteira evidente, ela foi feita para estar escondida. E aí ele apresenta a lâmpada, no versículo 15. Como que pode alguém ter a brilhante ideia de ter uma lâmpada em casa e colocar embaixo da cama, tapada por um cesto? As lâmpadas, queridos, estão no melhor lugar para iluminar o máximo que puder. Se todas essas lâmpadas estivessem só nesse canto, eu teria um problema de iluminação. Se todas as lâmpadas estivessem embaixo, eu teria um problema de iluminação. Isso quer dizer que Jesus está me chamando para entender a posição que eu tenho que assumir. Porque eu posso ser luz do mundo e ser uma luz do mundo escondida. Eu posso ser alguém chamado para fazer a diferença, mas estou escondido. Não estou fazendo a diferença na vida de ninguém.
eu tenho algo de Deus em mim, porque eu sou luz do mundo, e Jesus é a luz dos homens. Essa luz é que nos ilumina. Então nós irradiamos o que Deus brilha em nós. A fonte de luz é Cristo. Eu brilho a partir de Cristo. Mas eu posso estar cheio e guardado. Cheio e escondido. Nós não fomos chamados para estar escondido e nem distante. Nós fomos chamados, pelo contrário, para estar presente e ativo. Aí você vai entender assim, opa, eu tenho que fazer a diferença, eu sou luz. Não sei como fazer a diferença. Eu não sei o que fazer. Aí a gente vê a EBD. A cura pelo amor, panorama bíblico para entender o que é essa palavra, como fazer evangelismo, como pregar, os jovens se reunindo para orar e conhecer mais de Deus, workshop, ministério, ação. É como se a igreja estivesse falando, luzes, saiam do esconderijo para iluminar. Só que eu não quero sair, eu me escondo. Queridos, é interessante como Deus parece fazer uma coisa incrível com quem quer. Ele gera uma inconformidade, ele usa a vida dos seus de uma forma tremenda. E a luz não precisa de muito para fazer a diferença. Porque aonde há trevas, a ausência de luz, um pouco de luz faz a diferença. Um pouco. Um LED. A luz de um celular. Mateus, você me ajuda numa coisa? Todo mundo está vendo a lanterna aqui, certo? Muito bracha. Viu, Mateus? Nem precisei, nem foi ensaiado, mas Mateus... Pode? Agora faz toda a diferença essa luz. Eu consigo ler a Bíblia só com essa lâmpada. Liga a luz, por favor. Mas aqui ela sumiu. Qual o problema, queridos? É que é bonito e é importante nós estarmos aqui todos juntos. Cada um, alguém que recebe da fonte que é Jesus, um pouquinho da luz de Deus. Mas existe um lugar de trevas esperando que nós estejamos lá para levar essa luz também. Não vou guardar aqui. Jesus não nos chamou para ficar guardado aqui. Porque ele diz assim, versículo 16, assim, brilhe também a luz de vocês diante de outros. Com quem Jesus está falando? Com a multidão que parou para ouvir o sermão do monte, né? Ouviu lá na montanha. Está ouvindo? Pá, bem-aventurança. Aí para aquele grupo que Jesus estava ensinando, ele falou, vocês são luz. Aí um olhou para o outro e falou, eu sou luz? Luz? Como assim luz? Que luz é essa? Vocês são sal. Sal, nós somos sal, luz. Um grupo, multidão. E aí Jesus falou, mas vocês têm que brilhar na frente de outros. Quem são os outros? Quem não ouviu Jesus ainda. Quem não é luz ainda. Quem não é luz é treva. Sabe qual é o problema, queridos? É que quem está nas trevas não vê o caminho que está andando. E às vezes a gente pensa, meu Deus, o meu primo, o meu familiar, o meu amigo, ele está indo para o inferno, é tão ruim a vida longe de Deus, mas ele não está vendo. Ele é cego espiritualmente. Queridos, eu te digo, nem é porque quer muitas vezes. Ele está nas trevas. Desliga a luz de um lugar desconhecido. Você só conhece a sua casa no escuro porque você sabe como ela é com luz. Eu até ando, às vezes, no escuro, assim, sai andando, um pouquinho em penumbra. Quem está lá, Leandro está rindo, que eu ouvi lá um testemunho de Estela, ando no escuro, consigo, que incrível. Porque eu conheço a casa. Mas se eu estiver no escuro, num lugar que eu não conheço, queridos, tem gente que não conhece a vida. Às vezes a gente fala, não, é um absurdo, ele não quer Jesus, ele não conhece Jesus. Ele não sabe o que é dormir uma noite em paz. Ele não sabe. Nunca experimentou, sabe? E às vezes você conversa com alguém que parece super feliz, e ela começa a revelar da vida dela, e você fala uma coisa simples, e ela olha para você e fala, é isso. E você consegue olhar no olho dela, que ela está nas trevas. E eu não estou falando trevas aqui, não só no sentido de completamente afundado do pecado, não é isso não, é sem direção. Quando os meninos que eu falo são os meus sobrinhos, né, voltaram da viagem missionária, eles vieram aqui, e aí leram um texto que é, Jesus se compadeceu da multidão. Compadeceu do quê? E ele fala, para chamar o seguinte, envia trabalhadores.
Tem gente para ser colhida. Tem gente no escuro. Tem gente no escuro aí fora. E a gente está aqui só? Não. Estar aqui é para que eu brilhe mais. Estar aqui é para que o sabor renove. Mas eu sou chamado para fazer a diferença lá fora. Queridos, eu não sei se ficou claro o nosso movimento como ser igreja, e eu queria testemunhar que isso nem partiu, de, assim, não, foi o pastor que colocou isso tudo, não. No momento que eu cheguei e Deus me trouxe, já havia no coração dos irmãos o Cura Campos. A partir do momento que eu cheguei, 4 ou 5 irmãos falaram, temos que ir para a rua. Não fui eu que falei com o Carlão, não fui eu que falei com os irmãos, não, Deus foi revelando. Esse é o desejo da igreja. Jesus disse, você é luz, brilha diante dos outros. Brilhar o quê, pastor? Eu nem sei falar direito, eu não sei pregar. Essa não é uma desculpa mais válida, por 2 motivos. Porque quem brilha é Deus na sua vida, o que prega é a sua vida. É você. Sabe o que faz a diferença? É o fato de você nunca ter xingado no trabalho, nunca ter reclamado com ninguém, sempre em paz, não devolver, isso chama atenção. Isso a pessoa fica, ele só canta esse tipo de música, só pensa isso. Aí você fala assim, aí às vezes você fica sem graça com algumas piadas, você está sempre, você está cheio de Deus na cabeça, aí as pessoas zoando, eu falo assim, que bom, né? Aí você chega, o assunto parou, porque o cristão chegou, aí você fica, nossa, estou me odiando, você está fazendo a diferença, querido. Não há espaço para as trevas, aonde está a luz, não há coexistência, não tem como, ou tem trevas, ou tem luz. Se eu for luz, aonde eu estiver, haverá luz. Mas está difícil, a minha família inteira não conhece Jesus, seja luz. Permita que a luz esteja ali. Pode haver resistência, mas a escuridão cede perante a luz. Mas não tente brilhar por você mesmo. Olha o versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. As pessoas não veem a luz para ver Rodrigo, Pedro, Mateus, não. As pessoas, ao verem a luz, têm que ver Jesus. A glória dele. A glória é para ele. A luz que há em nós é obra de Jesus. As pequenas coisas. Você ter acordado hoje é obra de Jesus. Você está aqui hoje é obra de Jesus. Os irmãos que ministraram louvor, pergunta, quem estava aqui antes? Mateus, alguns irmãos chegaram um pouco antes. A pastora que estava atendendo, deve ter ouvido uns barulhos assim, o que é isso? Não tem ninguém. Porque assim, eu e Mateus tivemos uma ideia, eu falei, e se a gente pegasse aquele, é bulbo, né? O bulbo e colocasse junto com o violão e um pad para a gente fazer uma, porque hoje tem que ser animado. A gente mexeu para lá, mexeu para cá. Estava tudo pronto, as irmãs aqui aprovaram, tá? Elas que aprovaram, assim, tá bom, não foi? Tá bonito. Então, se elas falaram, eu estou bem. Aí, faltando, assim, alguns minutos, os irmãos trabalham, por isso que não sabia, vieram. Nem precisei pedir, Carlão já pegou o baixo, eu falei, Pedro, ele já riu para mim, falando, ele vai pedir, e eu já estava assim, eu vou pedir, ele, bora, bota de volta. Bora, Renata sentou, eu falei, Renata, brincando que sentou, vambora, Renata, bora, não, a gente não tem tempo para isso não, queridos. Deus mudou isso para ser animado hoje, e mandou gente, não é por acaso. A luz não existe por acaso, o sal não existe por acaso. Existe um Deus por trás disso tudo. E a glória é para Ele. Não é sobre nós a história, é sobre o Deus que existe através de nós. Talvez você não se sinta brilhar porque você quer roubar os holofotes. Você quer curtida. Você quer fazer o milagre para ser reconhecido como quem fez o milagre. Você quer fazer a diferença para que digam, foi fulano que ganhou. Você quer para que você seja o foco, não tem espaço para ninguém ser foco, aonde a luz é Jesus. Não tem espaço. É a luz de Jesus que nos torna possível iluminar outros. Se o Espírito de Deus fosse tirado de mim agora, e graças a Ele que não vai ser tirado, eu não teria uma luz para irradiar perante os homens.
Se não houvesse Deus agindo na minha vida, não haveria luz. Logo eu chego à conclusão que Deus pode agir através de qualquer um. Basta que Ele queira ser a luz. O que ler esse texto, do versículo 13 ao versículo 16, me mostra? Ele me mostra que Jesus quer que eu faça diferença. Ele me mostra que eu preciso ser sal e gerar sede. Ser talvez o único que se preocupa que a minha casa não se perca. O único que se preocupa em fazer diferença no trabalho, no trânsito, na rua. O único que cata o lixo, que joga no chão. O único que dá um bom dia para as pessoas na rua. O único que respeita as regras. O único que não xinga ou não difama, não fofoca, não deseja o mal. O único, nem que eu seja o único, no lugar podre, perdido, longe, mas um para preservar aquilo que Deus colocou na vida de cada um. Porque mesmo as pessoas mais distantes de Deus, aquelas que às vezes a gente, na carne, acredita, não tem mais jeito, existe algo de Deus nela, porque ela foi criada à imagem e semelhança, e até o dia que ela perceba que Deus quer a vida dela, alguém tem que preservar isso nela, e que seja você. Onde você estiver, você tem que estar, fazer parte, fazer a diferença na sua família, na sua casa, com seus amigos, é você que é o sal. Mas eu também não posso ficar parado, passivo, sem fazer nada, sem nunca agir, me contentar que as trevas estão consumindo. E aí eu falo, a escola do meu filho está só com mau exemplo, ora por ela, faz a diferença. Minha casa está se perdendo, faz um culto, celebra o Senhor, estuda a Bíblia, traz para a igreja. Eu não sei o que fazer com meu filho e minha filha, vai ter um workshop de dança. Às vezes você conhece uma criança, um adolescente, um jovem que gosta de dançar. Aí você fala assim, vai ter dança na igreja sábado à tarde. Ele fala assim, dança? Igreja? Tem dança? Tem. Vai lá aprender. Os jovens vão se reunir para conversar. É isso, é querer fazer a diferença. Mas orar você pode todos os dias. Estar, dedicar um tempo, mandar um áudio, compartilhar uma mensagem da Bíblia, compartilhar um vídeo. Eu acho interessante que quase todo dia Charles compartilha uma coisa no grupo. E é maravilhoso. Eu estou há pouco tempo no grupo e fico, caramba, e ele compartilha cedo, ou seja, para ele compartilhar tão cedo, ele antes viu mais cedo que a gente. Eu, às vezes, estou acordando, chegando no trabalho, e já tenho um negócio de chave. Eu falei, como? Ele nem dormiu? É que isso, um homem que nunca dorme? Aí você vai pensar, mas por que ele compartilha isso? É porque ele acredita que para a igreja dele aquilo pode fazer a diferença. E sabe qual é o problema, queridos? Pode ser que você nunca tenha visto. Ele acredita que pode fazer a diferença na sua vida, você nunca nem ouviu. Sabe? Tem a hora nona, sábado, 3 da tarde. Por que você acha que esse povo ora aqui? Essas mulheres, a maioria é mulheres. Eu não lembro de vir e ter um homem a não ser eu. Assim. Por que você acha que elas vêm aqui para orar? Sábado sim, sábado não. Porque elas acreditam que faz diferença. E pode ser que você nunca tenha vindo aqui fazer diferença com eles. Você acha que a gente estuda a Bíblia de manhã cedo, domingo, por quê? Para aparecer? Não. Para fazer diferença. E você talvez não tenha feito sua inscrição, porque esqueceu, a gente esquece. Mas faz. A gente não está aqui sendo igreja para brincar, queridos. E eu sei que vocês sabem disso. A gente vai continuar. A gente vai crescer. Eu creio na promessa de Jesus, que ele disse, vocês farão obras maiores, ainda maiores do que eu fiz. E você fica, que isso, Rodrigo? Você vai ser maior que Jesus? Não. É porque as obras maiores que a igreja faz é com Jesus. É Jesus e a igreja no mover do Espírito Santo. Jesus disse, era melhor que eu vá, para que o Espírito venha e esteja em vocês. Nós vamos continuar, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Não é sobre o número de pessoas, a gente só precisa de um, que é Jesus. Então a gente tem que usar todo o tempo que tivermos para orar. Você está com o nome de alguém aí, você não pode sair daqui e falar, ninguém vai ver, você pode ser luz na vida dele. Você não sabe as coisas inacreditáveis que Deus escolheu fazer através da sua oração. Nós não sabemos. E não precisamos saber. Apenas precisamos orar. Existem coisas que vão acontecer quando você orar. Quando você se posicionar, quando nós formos luz. Então, por que nós estudamos esses versículos, pastor? Anotei no meu caderno.
Vou ler em casa depois para poder só lembrar. Poxa, o Senhor falou tanta coisa sobre o sal, umas coisas diferentes, mas por que isso tudo? É só para eu ser um especialista no sal, especialista na luz? É para eu ser especialista em fazer a diferença. Se você puder sair daqui, e nesse tempo, meditando, anotou, quisesse assim, eu quero guardar uma coisa, eu só falar uma coisa, para que eu saia daqui e possa dizer, ontem eu aprendi isso. Aprenda o seguinte, você foi chamado para fazer a diferença. E ser diferente é ser igual a Jesus. Se por algum motivo você entende que hoje algo na sua vida não parece Jesus, esse é o momento de orar ao Senhor. Já era para você estar curvando a cabeça, fechando seus olhos, falando com Deus. Já era para você estar nesse momento se curvando perante o Senhor, pedindo para que a presença dEle esteja em nós. Para que você peça que existe algo em você que precisa brilhar como a luz de Deus. Tem. Feche seus olhos, curva sua cabeça. E nesse momento que você está de olhos fechados, eu queria pedir que você orasse ao Senhor. E, orando ao Senhor, você apresentasse a sua vida como alguém que quer ser sal, alguém que quer ser luz. Apresentando a sua rotina, apresentando suas escolhas. Talvez você possa estar, nesse momento, orando e percebendo o seguinte, opa, as palavras que eu uso não são palavras que iluminam o outro, mas parece que apagam, então eu vou mudar as palavras. As atitudes que eu tenho não geram e não preservam os outros, mas parece que afundam, então eu vou mudar as atitudes. A forma como eu busco Deus não parece que me deixa com mais sabor de Jesus, então eu vou buscar a forma de... Eu vou mudar como eu busco a Deus. Eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou pedir ajuda, eu vou participar da escola bíblica, eu vou me encontrar com um irmão, eu quero aprender mais. Então eu vou buscar isso em Deus. Revela a Ele nesse momento, queridos. O que falta, o que precisa ser melhorado, para que cada um de nós faça a diferença na vida de alguém. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é a luz que mudou a nossa vida. Senhor, se nós parássemos agora para lembrar daquele primeiro dia que o Senhor brilhou em nós, nós saberíamos das trevas que o Senhor nos retirou. Houve um tempo em que nós não tínhamos sabor. Nós éramos dominados pelo mau desejo, pelo pecado. Éramos dominados por uma vontade incrível e avassaladora, que só parecia querer te afastar, Senhor. Mas o Senhor brilhou em nossa vida. A luz dos homens veio. Os seus o rejeitaram. Mas nós que cremos, nos foi dado o poder de sermos chamados filhos. Mas nós não fomos chamados, Pai. E o Senhor sabe que quando fazemos isso é por falta de entendimento ou por não ter entendido o tempo. Nós não fomos chamados para ficar parados. Nós precisamos fazer a diferença. O Senhor quer que nós façamos a diferença. O Teu Espírito nesse momento, Pai, conhece o coração de cada irmão e o meu, sabe as falhas, sabe onde o Senhor precisa trabalhar, sabe aquilo que pode ser um espaço ainda escuro e distante, onde o Teu Espírito, a Tua luz precisa entrar e transformar. Sabe o que do nosso caráter precisa mudar hoje, como nós falamos, o que falamos, com quem, nossas atitudes, nosso olhar, a nossa vontade. Sabe o que precisa ser feito para que eu possa fazer a diferença no outro, Pai? Para ser sal. Mas como eu vou ser sal se eu perdi o sabor?
Renova, Pai, o sabor naqueles que estão afastados do Senhor, para que eles pareçam com Jesus e, sendo iguais a Ti, Senhor, façam a diferença. Espírito Santo de Deus, brilha em nós. Brilha e faça a diferença. Em nome de Jesus.